Olá, hoje o nosso assunto volta a ser saúde. E a saúde passa por uma boa alimentação. A gente fala em alimentos, mas muitas vezes esquece da água. Então, hoje a água é o foco principal. E para falar sobre isso, nós viemos conversar com a nutricionista Mariana Holderbaum, aqui na Bariátrica Clean, né? Ela que é expert no assunto, já nos falou da importância aí dos líquidos, né? Pós-cirurgia bariátrica, mas no nosso dia a dia, a água é fundamental, não é, doutora Mariana? Tudo bem? Tudo bom. Pois é. A questão da hidratação é fundamental, né, para uma pessoa que quer ter saúde. Vamos começar assim. As pessoas muitas vezes se preocupam com os alimentos, mas a água que é bom e que deveria ser a base, né, do nosso consumo diário, deixam um pouco para trás. Então, assim, o quanto de água que eu devo tomar? A orientação é que a pessoa, cada indivíduo, né, tem uma quantidade diferente um do outro. Qual é o cálculo para saber exatamente quanto que é o ideal para você? De 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, você vai pegar aí 30, fazer vezes 70, por exemplo, que é o seu peso, tá? E aí, vai dar quanto essa conta? 2,100, né? 2 litros e 100 de água. Esse é o ideal para você. Então, façam aí em casa os cálculos para cada um e você vai saber que é mais ou menos isso que deve ser a sua ingestão. Um bom termômetro para avaliar se a sua ingestão de água está adequada é a cor da urina. Né? Aquela primeira urina do dia, se é uma urina mais concentrada, tudo bem, tá dentro do que a gente espera, inclusive porque ela concentra ao longo da noite. Mas, a partir daí, ao longo do dia, ela tem que ficar quase assim como um chazinho de camomila fraquinho, tá? Bem, bem fraquinho mesmo, bem clarinha. Se a sua tá muito concentrada, é sinal de que você não tá tomando o quanto deveria. Né? E aí a gente tem, claro que variações, uma pessoa que mora num lugar muito quente, sua muito, então, né, vai precisar de uma ingestão de água maior do que um paciente, por exemplo, que mora num lugar frio, enfim, que não faz atividade física. Então, cada indivíduo tem as suas necessidades, mas a cor da urina ela é um bom termômetro, claro que em pessoas sadias, né, se você não tem um problema renal, enfim, a cor da urina é um bom jeito de avaliar. Isso é importante, Mariana, porque alguns pacientes, né, quando a gente pergunta lá na amnésia, olha, tem alguma dor, ardência para urinar? Eles dizem, não, mas a minha urina é muito forte, tem uma cor feia, uma cor escura. E ela muitas vezes não tem problema nenhum, é o fato de estar tomando pouca água e ficar mais concentrada. Então, isso aí é um alerta, não é, para as pessoas. Sim, com certeza. Em relação à hidratação, 70% do nosso corpo, mais ou menos, é água. A gente precisa de água para ter um bom trânsito intestinal, para a produção de hormônios, enfim, para o seu corpo funcionar de uma forma adequada. Para a pele bonita. Para a pele bonita, para o cabelo, para a unha, né? Para tudo. Mas tem também uma questão interessante que é a seguinte. No nosso cérebro, o campo da fome e da sede ficam muito próximos um do outro e existe muita confusão de você achar que está com fome e, na verdade, era sede para uma pessoa que não tem o hábito de tomar água. E aí a pessoa vai lá, come alguma coisa, não era bem aquilo, está faltando ainda alguma coisa, tu vai e come outra coisa, também não era aquilo. E, às vezes, tudo isso é sede, que a pessoa já deixou de perceber de tanto que ignorou ao longo da vida essa sensação, a pessoa já nem percebe que é sede. Então, te manter bem hidratado ajuda muito a controlar também essa vontade de comer, que muitas vezes é sede, né? Então, para quem tem aí o hábito de beliscar, de comer fora das refeições, vamos prestar atenção na questão da água. Será que você está se hidratando direito? Né? Isso pode ajudar bastante a diminuir essa vontade de comer. E às vezes as pessoas perguntam, é melhor tomar água antes da refeição, depois da refeição? E alguns dizem, não pode tomar água durante a refeição. Então, o que é mito, o que é realidade, né, dentro desses questionamentos? Certo.
correto, levando em consideração que a Bariatriclin é uma clínica de cirurgia bariátrica e a maioria dos nossos pacientes passa por um processo cirúrgico, não é bom tomar líquido junto com a refeição. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Por quê? Porque o espaço é pequeno e você não pode ter um líquido competindo com o alimento, tá? Pacientes bariátricos. Agora, para a população em geral, não existe nenhum estudo que mostre, por exemplo, que atrapalha a digestão ou que reduz a absorção de nutrientes. Claro que a gente está falando aqui de quantidades até 200 ml, né? Quantidades aceitáveis, assim, né? Não se justifica tomar 1 litro de líquidos junto com o almoço, por exemplo. Então, mas pode, não tem problema nenhum. Uma água, né? Alguma coisa... uma água com limão, né? A vitamina C até ajudaria na absorção aí do ferro, por exemplo. Então, acho que pode ser interessante para pessoas que não fizeram cirurgia bariátrica ou que não fizeram cirurgias gástricas por outros motivos. A pessoa que não tem refluxo também, porque líquido junto com a refeição para quem tem refluxo não é uma boa ideia. Mas para a população em geral pode sim, em quantidades adequadas, em quantidades moderadas. Eu já procuro tomar uns 2 copos de água antes, que daí já dá uma saciedade, né? Também, né? São uns truquezinhos, né? Mas, realmente, então, não tem nada a ver em questão de ser melhor ou pior, então, não é? Bem, outra coisa que as pessoas também, às vezes, quando diz, tá tomando pouco líquido, pouca água. Não, mas eu tomo muito chimarrão, eu tomo refrigerante, eu tomo suco, café preto, tudo isso é líquido, né, doutora? Então, assim, conta como líquido, vale, não é? Dá para substituir ou acrescentar, digamos, tomar 1 litro d'água por dia, mas o resto são essas coisas. Como é que fica isso aí? Dá para ser ou não? Pois é. Vamos falar um pouquinho, então, sobre chimarrão e café, que principalmente aqui no Sul nós temos muito o hábito do chimarrão, né? E tem gente que deixa de tomar água para tomar chimarrão. Não é a mesma coisa, gente. Café e chimarrão, um tem cafeína, o outro tem a mateína, eles são meio parentes e os dois são estimulantes, né? São diuréticos. Então a gente não pode tomar muito, né? Porque senão você pode ter efeitos colaterais. Então, se a gente pensar que tu tem que tomar líquidos, 1,5 litro, 2 ou até mais de líquidos por dia, e você só usa essas coisas, você vai ter todo o efeito colateral, né? Desse estímulo que o café... Nada contra café, gente. Café é antioxidante, na medida certa pode tomar, mas sempre na medida certa, né? A diferença entre o remédio ou o veneno é sempre a quantidade. Então, um pouco de café por dia, ok. O que seria pouco? Até uns 400 ml é a recomendação. Mais do que isso, não. E aí a cafeína, né, se você for somar esse café com mais um chimarrão, com mais uma Coca-Cola, que é outro estimulante, né? E aí chega de noite, nossa, tem uma dificuldade para dormir, né? Ou aquela pessoa que fica muito ansiosa e que todos esses estimulantes não ajudam nem um pouquinho na questão da ansiedade. Então, não seria adequado. O consumo de líquidos calóricos, a gente tem que cuidar muito, a não ser que seja um atleta, uma pessoa que tem um gasto calórico muito acentuado, mas que não é, a maioria das pessoas não é isso que acontece, né? A gente vê que 50% da população tem sobrepeso e a outra metade tenta controlar o peso com muito esforço, né? Então, assim, bebidas calóricas só vão te atrapalhar, porque elas não dão saciedade. Exemplo, você passou a tarde toda tomando uma jarra de suco. Os homens, uma cervejinha no fim de semana. Pior ainda, Ingeriu 500 calorias ao longo da tarde. Chega de noite, ai, tô morrendo de fome, não comi nada o dia todo, né? Parece que o cérebro não registra e você realmente não tem saciedade com o suco, né? A concentração de frutose é muito alta, você pode fazer um pico de insulina e isso... Enfim, não colabora para a questão da saciedade, então não é recomendado. Eu diria que tomar um copo de suco por dia no máximo, não mais do que isso, e se não, melhor comer a fruta do que tomar o suco, enfim. Porque se a gente for pensar, por exemplo, um copo de suco natural mesmo, né? São umas 5 laranjas até um copo de suco natural. Então, é melhor comer
a laranja, uma ou duas, do que um suco. Dela, com toda a saciedade que essa laranja vai te dar, diferente do que um copo de suco, né? Refrigerante, precisamos mesmo falar sobre isso. Refrigerante não, né, gente? Refrigerante não, é uma misturinha química ali que não faz nada bem para a saúde. Enfim, independente se é o zero, se é o com açúcar, o bom mesmo é evitar ao máximo. Bem, ainda finalizando, né, nosso assunto hoje, água, eu lembrei que os idosos, eles não têm muita sede, porque existe uma diminuição lá no centro da sede, né, aquele aviso, né, que o corpo está precisando de água, está ficando desidratado. Então, que conselho tu daria, né, para as pessoas que já estão, né, aí a caminho ou já estão na terceira idade? Ter uma garrafinha de água perto de você o dia todo e você traçar metas, certo? Eu tenho que tomar essa garrafinha aqui até o meio-dia, garrafinha de 500 ml, outra ao longo da tarde, outro ali antes de dormir, claro que deixando um intervalo antes de ir para a cama para não ficar acordando para ir no banheiro. Mas traçar metas, ir acompanhando. Hoje em dia tem aplicativo no celular que ajuda a lembrar, se você é uma pessoa que não lembra, mas ter do lado, ter no fácil alcance é uma coisa que ajuda bastante. Porque as pessoas, mesmo não tendo sede, podem estar desidratadas, então. Exatamente, exatamente. Aliás, quando você sente sede, já é o seu corpo avisando que você já está com algum nível de desidratação. Então, o ideal é a gente se antecipar à sede, né? A gente não esperar a sede vir, vai tomando como hábito. É aquela história dos hábitos, né? Vamos deixar essa garrafinha aí por perto e vai bebericando. Se você é uma pessoa que não é muito fã de água, vamos trabalhar nisso. A água não é tão facilmente substituída por outras coisas. Eu acho que no começo vai ser um esforço, mas daqui a um pouco você acostuma. Um chazinho pode ser uma boa ideia. Claro que não chá preto, não chá verde, que aí a gente vai lá perto, né, do grupo do café, né, que são também estimulantes, mas pode ser um chazinho de camomila, chazinho de frutas, chazinhos de erva doce, enfim. Os chás podem ser amigos aí na questão da hidratação também. Vamos pensar um pouquinho, né, nas coisas assim, meio óbvias, mas que a gente às vezes não pensa. Se o nosso organismo é 70% água, é sinal que ela é importante lá no cérebro, no sistema gastrointestinal, no sistema urinário, né, nas articulações, né, portanto, coluna aí, gente, né, e, claro, para a parte externa, né, que a gente enxerga aí, pele, cabelo, unhas, enfim. Bem, doutora Mariana, muito importante aí, né, ter conversado todas essas coisas para convencer você, alertar, né, e lembrar que precisa tomar bastante água aí ao longo do dia. Muito obrigada e até breve. Até breve, eu que agradeço. Até mais.